Olá, meu nome é Eduardo Carpenter, eu sou pastor e missionário e sou integrante do Missão na Íntegra e da Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito. A Frente de Evangélicos Núcleo Rio e o Missão na Íntegra estão promovendo a reprise da live que aconteceu na noite do dia 13 de novembro, sobre o decálogo do voto ético cristão. A finalidade desse decálogo é trazer orientações que nos ajudem a escolher melhor em quem votar. Cada princípio será publicado em um capítulo para que você aproveite melhor essas orientações. Caso queira ter acesso a todos os capítulos, basta acessar a nossa playlist, cujo link está na descrição deste vídeo. Na descrição do vídeo, você também encontrará a biografia de cada convidado e cada convidada. Acompanhe comigo o 7º capítulo que vai começar agora. Vamos partir diretamente para o 7º ponto, já partindo para o final, gente. Os fins não justificam os meios, portanto, o eleitor cristão não deve jamais aceitar a desculpa de que um evangélico político votou de determinada maneira porque obteve a promessa de que, em assim fazendo, conseguiria alguns benefícios para a igreja, sejam rádios, concessões de TV, terrenos para templos, linhas de crédito bancário, propriedades, tratamento especial perante a lei ou outros trocos, entre aspas, ainda que menores, conquanto todos assumamos que nos bastidores da política haja acordos e composições de interesse, não se pode, entretanto, admitir que tais acertos, entre aspas, impliquem a prostituição da consciência cristã, mesmo que a recompensa, entre aspas, seja aparentemente muito boa para a expansão da causa evangélica. Jesus Cristo não aceitou ganhar os reinos deste mundo, entre aspas, por quaisquer meios. Ele preferiu o caminho da cruz para expor. Esse item eu convido a professora Regina Sanches, que tem 6 minutos, e para reagir durante 4 minutos, o pastor William Cursino. Professora Regina. Tá certo. Obrigada, Eduardo, pelo ponto. Veja bem, vamos lá para a neo-ortodoxia. Calbart fala que existe a sociedade cristã e existe a sociedade civil, aquela sociedade da qual também fazemos parte. A sociedade cristã, ela faz parte da sociedade civil, né? E, portanto, ela tem obrigações para com ela. Mas a sociedade civil não é necessariamente a sociedade cristã, né? Porque é algo mais amplo do que a própria sociedade cristã, que para ele é a igreja, que é a comunidade da fé. Então, a gente precisa, primeiramente, ter em mente isso, que a igreja em si não é o todo da sociedade civil, faz parte dela, tem obrigações, tem responsabilidades para com ela. Quando uma pessoa se candidata e é eleita para ocupar um cargo, seja de vereador, seja de prefeito, como é o caso das eleições que nós vamos ter nesse domingo, ele sai dessa esfera restrita, privada da sociedade cristã e, de alguma maneira, então, ele passa a ocupar um papel mais amplo na sociedade civil e servindo essa sociedade, ou seja, ele sai do âmbito do privado e passa a exercer um papel público e, portanto, a ter ainda de forma assim muito mais acentuada um dever público. Independente se ele é só um cristão, né, um membro da igreja, se ele é um diácono, um presbítero, se ela é uma pastora, se ele é um pastor, a partir do momento que ele passa a exercer um cargo público, ele está ali para defender os direitos públicos e para entrar no diálogo público, e não para defender os direitos e as necessidades da sua igreja local de modo específico e de modo restrito. É certo que, para isso,
na maior parte das vezes, seria necessário que esse candidato, essa candidata cristã, tivesse algum tipo de orientação política, porque quem está acompanhando aí a campanha eleitoral, inclusive na televisão, escuta coisas diversas e percebe que muita gente não tem noção do que está fazendo. Quando a sociedade cristã, como dizia Barth, confunde os seus papéis, né, e ela quer exercer um poder na sociedade civil como determinadora dos rumos, né, dessa sociedade, ela se descaracteriza como igreja, né? E isso foi o que aconteceu no período medieval, da Idade Média, lá, quando a igreja se tornou, de certa forma, a validadora da vida na sociedade. E nós sabemos muito bem o que aconteceu, né? Nós já temos um exemplo histórico disso, quando a igreja tentou estabelecer, e estabeleceu durante muito tempo, um regime de cristandade, de uma sociedade cristã regida pelo cristianismo, e o cristianismo, então, determinando a vida dessa sociedade. E sabemos muito bem o quanto o testemunho da igreja ficou comprometido nesse período, porque ela exerceu um papel que não era dela, né? Para o qual ela não foi chamada. Então, a igreja, de certa forma, exerce o seu testemunho cristão quando cumpre o seu papel público, o seu dever público, como comunidade participante de uma sociedade maior, para a qual e na qual ela tem deveres. E também aquele candidato que se diz cristão, que se diz fiel, que se diz comprometido com o evangelho, ele nem precisaria usar o título de pastor quando vai fazer a campanha na televisão, né? Ou quando vai emitir aí um santinho qualquer dizendo pastor fulano de tal, ou padre fulano de tal, seja lá o que for. Ele nem precisaria usar esse título para poder se candidatar, né? E então ser eleito para um cargo público. Ele deveria ser uma pessoa tão comprometida com essa sociedade civil, né, e com as políticas públicas e a necessidade do bem comum, que ele não precisaria usar um título eclesiástico, um título religioso, para poder exercer o seu papel. E ao exercer esse papel, ele vai ter, da mesma maneira como a gente vai ter no domingo, ele vai ter nesse espaço público o direito a voto, o direito à opinião, o direito à emissão de opiniões mesmo, e o direito, inclusive, de fazer denúncia, de não aceitar conchavos. Ele vai ter essa liberdade lá. E é acerca disso que esse tema está falando do decálogo, que ao ter esse acesso, né, que é um acesso privilegiado para um testemunho cristão, ele não pode lá ficar pensando na sociedade civil e nos benefícios ainda muito mais restritos da sua comunidade local, porque ele não está lá para isso, ele está lá para exercer aquilo que ele prometeu na sua campanha, né? E que está prometendo esse tempo todo de campanha política que nós estamos assistindo, né? Prometendo defender as mulheres, defender as pessoas que estão aí, que são desprivilegiadas na nossa sociedade, defender a educação, defender a saúde. E ele está, de certa forma, ganhando o direito de estar nesse espaço por causa dessas promessas que ele está fazendo. Então, quando ele chega lá, quando ele alcança, ele não pode simplesmente mudar a conversa, esquecer do que prometeu e que o colocou lá naquele espaço e agora ficar atrás de concessão de rádio, de telhado de igreja, né, de terreno para a igreja construir. A igreja, ela precisa dessas coisas no mundo, ela precisa dessas situações no mundo para ela existir enquanto comunidade, né, enquanto organização, enquanto instituição, mas ela não vai e não deve buscar conquistar essas coisas por meio de conchavos políticos e de pessoas e de cristãos que, de alguma forma, estão lá porque ela ajudou a colocar, e ela ajudou a colocar por quê? Porque ela tem uma responsabilidade na comunidade civil, e esse cristão, esse fiel, esse pastor, de alguma maneira, está lá representando-a no exercício dessa cidadania e dessa responsabilidade. Entendeu? Mas não para que ela tenha benefícios particulares. Isso não é papel de cristão, isso não é papel de igreja, né? E não foi para isso que fomos chamados a testemunhar Jesus Cristo no mundo. Muito obrigado, professora, por mais uma fala extremamente importante
eu pediria ao pastor William Cursino que reagisse à sua fala durante os 4 minutos, por favor. Agradeço a palavra da Regina e quero corroborar com mais algumas coisas, voltar à minha palavra anterior, desse olhar comunitário, como ela bem disse. Nós, enquanto cristãos, temos que ter esse olhar comunitário. Volto a lembrar as palavras de Jesus no Sermão do Monte, aquela evocação de Jesus a respeito da tradição rabínica dos olhos bons e os olhos maus, em que ter o olho bom significa ser generoso, ter aquele olhar para além de si mesmo, contempla, que leva em consideração a necessidade das outras pessoas e não apenas de si mesmo. Então, nós precisamos, enquanto cristãos, termos esse olhar comunitário, senão não faz parte do cristianismo isso, enquanto cristãos, porque nosso Deus é comunitário. O nosso Deus, quando falamos Deus, sabemos que Deus é um título e nós entendemos que o único que é digno de ter esse título é a comunidade divina, que é a Trindade. Então, em nós, enquanto cristãos, devemos ser defensores dessa visão sempre comunitária. Não é à toa que, em nosso idioma, o português, um dos sinônimos do diabo é indivíduo. Né? Indivíduo. Então, nós temos que ter esse olhar sempre comunitário. Além disso, esse decálogo aqui, o 7, me faz lembrar da tentação. O diabo levando Jesus a um lugar alto e mostrando, né, os reinos do mundo e dizendo para Jesus, eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Se me adorares, tudo será teu. Então, a tentação do diabo é dominar o mundo. Na minha visão, o diabo quer usar Jesus para governar o mundo, assumir o controle do mundo. E quem seria mais qualificado do que o Cristo? Imagina um reino de paz, justiça, prosperidade, criar um governo livre de corrupção. Porém, naturalmente, teria que ser de acordo com as condições do diabo. Se te prostrares e me adorares. Então, o que o diabo quer? Quer que a gente use Jesus da mesma maneira. Usar Jesus para reger a sociedade, o nosso bairro, as escolas, os governos, com toda a eficiência, correção, sem amor, sem perdão. Homens e mulheres reduzidos a quê? A uma função. O diabo está nos tentando para que imponhamos o direito, eliminando o quê? A liberdade. Por isso que o Gandhi costumava ver com maus olhos o sonho que visualiza sistemas tão perfeitos que dispensa a necessidade de sermos bons. Por isso, a violência sempre foi a maneira clássica escolhida para impor as ideias a respeito do que seja bom às outras pessoas. A gente sempre vai buscar a violência, seja ela física, psíquica. A gente busca uma violência para impor as nossas ideias a essas pessoas que a gente não gosta ou aquelas que a gente desaprova. Sempre foi isso e sempre vai continuar sendo. Só que eu quero lembrar para você que essa tentação foi recusada por Jesus. E está, mais uma vez, diante de nós essa mesma tentação. Muito obrigado, pastor William. Mais uma reação pertinente.